Essas fontes termais, elas desciam para Laodiceia e a água nem era fria e nem era quente. Era o quê? Morna. Aí Jesus vai aborda Laodiceia dizendo: tu és morno, igual a água que vocês bebem. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Pateou, meus irmãos, está começando aqui mais um vídeo no canal Os Remanescentes. E essa é a última carta, é a última igreja, né, que nós iremos estudar. Estou muito feliz, né, por ter alcançado até aqui, e a misericórdia de Deus ela também tem nos alcançado. Agradeço a vocês que assistiram essa série de estudo até este momento, que Deus continue abençoando. Uma surpresa para vocês, né? Hoje está diferente, né? Os estudos sempre é eu e mais um. E hoje, para a gente encerrar esses estudos, eu trouxe dois amigos, irmãos em Cristo, esses dois jovens, para estar aqui falando sobre a igreja de Laodiceia. Mas antes de apresentar os nossos irmãos, quero aqui externar minha gratidão a Deus, também a toda a equipe que tem me ajudado, minha esposa, o irmão Mateus, que faz a edição, o irmão Neto, também o nosso irmão Robson Júnior, a qual está aqui, né, o cameraman de hoje. Deus abençoe o servo do Senhor, né? Mas aqui eu quero apresentar os nossos irmãos convidados, né, que nos dá a honra neste vídeo estar conosco, né? Está aqui o jovem Vitor. Patio, irmão Vitor, seja bem-vindo. Pai do Senhor a todos que estão assistindo este vídeo através, glória a Deus, desse aparelho celular. Para mim é uma satisfação de estar aqui nesta noite, né, para falarmos a respeito da palavra do Senhor. Também quero louvar a Deus muito pela vida do nosso amigo, irmão Jaziel, a qual o Senhor tem colocado no seu coração de estar com essa série de estudo, e para nós é de suma importância, estarmos meditando e aprendendo a palavra do Senhor. Também aqui ao nosso lado está o nosso companheiro, o jovem Rodrigo, também está aqui para junto conosco falar a respeito dessa igreja, a qual hoje é o último ensino. Também agradecendo a Deus pela vida do nosso cameraman, que está aqui, o jovem também Robson Júnior, e que o Senhor ele venha falar conosco e com todos que estão assistindo esse vídeo, através desta carta à igreja de Laodiceia. Amém? Desenrolado. Ô, benção. Também está aqui o nosso irmão jovem Rodrigo. Rodrigo, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bom? A paz do Senhor, meus queridos irmãos, para mim é motivo de grande alegria estar com essa oportunidade na qual o Senhor nos concede de estar aprendendo e meditando na palavra de Deus. Quero agradecer a oportunidade vinda da parte de Deus. Agradeço também ao nosso irmão, nosso amigo Jaziel, que Deus continue abençoando o servo de Deus. Nosso jovem Vitor, juntamente com o nosso jovem Júnior, cameraman, Deus continue abençoando. E eu creio que vai ser de bênção aprender a palavra de Deus, que Deus continue nos exortando em caminho da sua vontade. Amém, meus irmãos? Eita glória! Hoje o debate vai ser bênção. Debate não, diálogo, né? Diálogo sobre a palavra do Senhor. Pois bem, está aqui os nossos irmãos, estou muito feliz, Deus sabe do meu coração. Foi muito empecilho, mas a gente chegou para gravar, graças a Deus. Quase que esse vídeo não sai, mas é bênção, é tudo no tempo do Senhor, né? É tudo como Deus quer. E esse vídeo vai sair agora, como eu sempre digo, prepare sua canetinha, seu caderninho, porque a gente vai agora nos alimentar da palavra de Deus. Pois bem, última igreja, a igreja de Laodiceia, está aí em Apocalipse capítulo 3, ao começar do 14 até o versículo de número 22. Desde já agradecendo também a Deus, meus irmãos, pelos irmãos que vieram, que nos antecederam também nas outras cartas, que Deus continue abençoando os servos do Senhor. Igreja de Laodiceia, como sempre vamos dar início naquela introdução, Laodiceia, o que significa esta palavra, irmão Vitor, Laodiceia? A palavra Laodiceia tem como significado
glória a Deus. Julgamento do povo ou povo justo, também nessa interpretação, né, baseada na composição grega, laos, que significa povo, e dike, que significa justiça. Certo, então esse nome ela vem de origem grega, né? Isso, origem grega, justiça ou julgamento do povo, né? Isso, o direito do povo também, tem uma tradução que eles dizem, né? É direito do povo. E essa população, meu querido irmão Rodrigo? Essa população na qual se refere Laodiceia, os habitantes Sim. na Frígia, nos tempos bíblicos eram conhecidos por sua riqueza material e prosperidade econômica e financeiramente na região. A cidade era rica em produção de lã preta e brilhante. Olha que coisa maravilhosa. Os habitantes tinham esse comércio, né? Maravilhoso. Era localizado também em alguns assentamentos antigos. Era situada no vale do rio Lícon, um afluente do Meandro com Colossos, localizada a 9 milhas a leste, e tinha Hierápolis, corrigindo, a 6 milhas ao norte. A cidade de Laodiceia, irmãos, ela ficava em um planalto quase quadrado, que se elevava a cerca de 100 pés acima do vale. Uma das igrejas, se não me foge a memória, que eu gravei com o diácono irmão Vinícius, é a igreja de Pérgamos. Ele ficava em um monte também, se não me foge a memória, a 300 metros de altura. E aqui em Laodiceia, ela também fica em um planalto quase quadrado, que se elevava a cerca de 100 pés acima do vale, localizado a 1 milha da margem do Líco. Originalmente conhecida como Dióspolis, e ruas em 286 a 246 a.C. A cidade ela foi renomeada, segundo alguns estudiosos, por Antíoco II Teos, governante na época da Síria, em homenagem à sua esposa, Laodice. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Maravilhoso saber disso aí, né? Que ele colocou o nome dessa cidade de Laodiceia, segundo estudiosos, que a gente não estava lá, né? Mas segundo os estudiosos, ele diz que ele colocou em homenagem à sua esposa, Laodice, a quem ele mais tarde exilou para Éfeso. Pois bem, qual era o sistema econômico daquela cidade, como eles se mantinham? Qual era o trabalho, cultivo, como era? Assim como disse, né, nosso jovem Rodrigo, essa cidade se mantia, eles tinham a produção de lã preta, Sim, né, brilhante, Uhum. e era o centro bancário, né? Podemos ver que é algo interessante aqui, né? E além também de produzir pomadas para ouvidos e colírios para os olhos. Glória a Deus, através de um pó frígio. Glória a Deus. Frígio, que foi o que o senhor também citou, não é isso? Isso. Que coisa maravilhosa. Então ele se mantia desse comércio, né? E também ele foi, como o senhor citou, foi também um importante centro bancário. Olha que coisa maravilhosa. Para uma cidade daquela época, né? É muito desenvolvido. Cidade desenvolvida. Não é isso? Também disse que perto daqueles lugares ali, provia aquedutos que traziam águas, tinha fontes de águas termais, né, que traziam água e chegavam até Laodiceia. Olha que coisa maravilhosa. Deus. Tem até umas cidades que chegava água quente, né? Ela chegava a morno, mas a gente vai falar mais para frente um pouquinho, né? Eita coisa maravilhosa. A população era diversa, né? De sírios, de língua grega, gregos, romanos e nativos romanizados, bem como uma significante coluna judaica. Existia judeus ali também, naquela cidade, né? E Laodiceia hoje é o quê? Turquia, né? Localizada na antiga Turquia, né? Segunda maior cidade da antiga Turquia, ela é conhecida. Outro local que chama bastante atenção em Laodiceia é o Templo de Zeus. Eu não sei, eu acredito que os irmãos acompanharam, né, os outros vídeos, e nós vimos que algumas igrejas, ela é idólatra. E Laodiceia não é diferente. Laodiceia aqui, ela tinha um templo de Zeus, cuja escavação tem ocorrido por muitos anos. Aí ele cita aqui os estudiosos que arqueólogos descobriram galerias, olha para aí, eles descobriram algumas galerias de colunas gigantes
que medem 11 metros de altura e pesam 15 toneladas cada um. Olha que produção eles tinham, né? Hoje a gente conhece o tijolo, cimento, mas naquela época, né, irmãos? É muito avançado o conhecimento. Quando a gente vê assim, né, que para ter umas colunas desse jeito, realmente tinha que ter, né, um centro bancário mesmo, né? Tinha que ter muita condição para poder construir, né, glória a Deus. Para manter, né? Manter de pé, isso aí. Exatamente. Recentemente, historiadores descobriram um remendo de tecido de 1.600 anos em Laodiceia, que revela que a cultura da tecelagem na região remonta a séculos atrás. O remendo parece ser do período de Constantino o Grande, né? E solidificando ainda mais a importância histórica da cidade. Isso aí só agrega a nos informar que realmente existiu, que a Bíblia é verdade. Né? O que está contido na palavra do Senhor é sólida e é verdadeira. Laodiceia também é significativa para o cristianismo, como uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, a qual a gente já narrou. Desde o século IV, a cidade tem sido um centro de peregrinação sagrada para cristãos. Ou seja, hoje é um sítio arqueológico, né? Onde as pessoas podem ir, né, visitar, virou um ponto turístico. Isso, coisa maravilhosa. E foi incluída até na lista de tentativa da Unesco, reconhecendo seu valor como uma peça vital da história da Turquia. Que coisa maravilhosa, é bem importante, não é isso, irmãos? Isso é só uma introdução, irmãos, para a gente entender melhor sobre a cidade, né, onde se localizava, o que aconteceu com ela na época, o que ela hoje. E para fazer essa introdução, para a gente entrar agora no texto bíblico, porque eu sei que os nossos irmãos já estão aí afiados com a Bíblia aberta, doidinho para começar a destrinchar os versículos, né, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, todas as cartas, ou melhor, todas as igrejas, elas receberam uma carta, certo? E com Laodiceia não foi diferente. Ela também recebeu uma carta. Vale salientar que essa carta, né, irmão Rodrigo, não foi para as pessoas do mundo, certo? Foi para a igreja. Vai incentivar isso aí. E a 7ª carta, na igreja de Laodiceia, inicia dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Já foi dito no primeiro vídeo, né, que anjo fala do pastor ou o líder daquela igreja. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A gente já vê uma abordagem diferente aqui quando ele saúda essa igreja, né? Mas a gente vai entrar nele daqui a pouco. Mas eu gostaria de saber o que estava, irmão Rodrigo, acontecendo nessa igreja para ela receber esta carta. Como a gente já leu, né, anteriormente, essa igreja, meus irmãos, a Bíblia diz que nem frio e nem quente, mas morno. Então o que estava acontecendo com essa igreja de Laodiceia é que, como foi lido aqui, que era uma igreja muito rica, tinha muita condição financeira, só que eles deixaram aquilo tomar conta, né? E eles perderam aquilo que é mais precioso, que é sentir a presença de Deus. Eita, que resumo maravilhoso agora ele fez, viu? Eles esqueceram o real sentido, né? Que era espiritual e não material. Muito bem. Frise essa frase que o nosso irmão Rodrigo falou, tá certo? Para ficar na sua mente sobre esta igreja. Eles focaram no material e não no espiritual. Muito bem. Vamos continuar. Falou ao anjo da igreja, falou sobre a testemunha fiel e verdadeira, que quase a mesma descrição encontrada em Apocalipse 1:5. Mas, irmão Vitor, por que Jesus falou que essa igreja era morna? E ele disse: queria que vocês fossem ou frio ou quente. Mas no versículo 16 ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Por que Jesus se expressou dessa forma? Por
porque nesta igreja, né, Jesus estava dizendo, queria que vocês fossem ou frio ou quente, e não morno. Por quê? Porque eles estavam vivendo de uma maneira, assim, achando que o dinheiro, né, que os seus bens materiais era tudo. Né? Eu até acabei aqui anotando, né, que diz assim, por causa de uma imagem enganosa que ela criou de si mesma, ela vivia se achando e buscando satisfazer a si própria. Sim. Não era uma igreja que dependia do Senhor, mas ficava dependendo de si mesma. Então podemos ver que essa igreja ela tinha perdido a sua real essência. Né? E por isso que Jesus disse, não é quente nem é frio, és morno. E por isso vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Deus. O que Jesus estava dizendo é que aquele povo estava dizendo que era rico, né, e que nada faltava. Só que no versículo 17 podemos ver que Jesus disse, vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, seguem nu. Né? Então eles achavam que tinha tudo, mas Jesus disse, você não tem nada. Glória a Deus. Porque Apocalipse ele é um livro profético, né? E simbólico. Eu acho que o senhor citou no início, eu não me recordo muito bem, sobre algumas fontes termais, né, que existia. Veja as comparações de Jesus. É muito maravilhoso. Jesus é muito maravilhoso. Para que a igreja entendesse, irmão Rodrigo, ele tinha que falar de uma forma que ela compreendesse. Não é isso? Então, as fontes termais, dizem os estudiosos, que a água que descia para lá, né? Eu estou sentindo a presença especial. É maravilhoso isso, é muito maravilhoso. Essas fontes termais, elas desciam para Laodiceia e a água nem era fria e nem era quente. Era o quê? Aí Jesus vai aborda Laodiceia dizendo, tu és morno, igual a água que vocês bebem. Glória a Deus. E diz alguns estudiosos, irmão, que as pessoas lá de Laodiceia, muitas, não no modo geral, mas algumas quando tomavam essa água morna, ela fazia o quê? Vomitava. Aí Jesus aborda a igreja de que forma? Queria que fosse fria ou quente, mas é morna. Já que é morna, igual muitos aí, vomitar-te-ei da minha boca. Quem é que quer um negócio morno, irmão? A água que a gente está tomando está geladinha, né? Se tivesse morna, o senhor ia querer tomar água morna? Nós podemos colocar um café, né? Aí é outra história, né? Mas assim, aí Jesus fala à igreja, porque tu és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus está expulsando de si próprio. Eita, a igreja que estava em Cristo, ele está dizendo, eu vou tirar para fora. Que coisa maravilhosa. E como nossos irmãos bem já falaram, o versículo 17 ela diz, como dizes, Jesus dizendo para a igreja, rico sou e estou enriquecido. Olha o ego, né? Olha a prepotência. Olha em que eles estavam apegados, como nosso irmão Rodrigo falou e o nosso irmão Vitor. E de nada tenho. Olha a situação que estava a igreja. Eles espiritualmente estavam mortos. Estava morno. Não é isso? Estava morto. Mas ele era tão rico, tão apegado à riqueza, que ele diz, não tenho falta de... Ou seja, ele estava priorizando a riqueza e não a presença de Deus. Entre a riqueza, irmão Rodrigo, e a presença de Deus, você escolhe o quê? A presença de Deus. Irmão Vitor, a presença de Deus é melhor. Eu já deixo uma palavra para você, irmão. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Está precisando da porta de emprego? Ele vai abrir. Está precisando de um calçado novo? Ele vai te dar. Mas faz a obra. Não deixa isso atrapalhar a tua vida de fazer a obra, senão você vai cair nessa situação de Laodiceia. Vai estar uma igreja morna, só de aparência, mas dentro espiritualmente está acabada. Rodrigo, e hoje, nos nossos dias, existe igreja morna? Existe. hoje existe. Dentro da igreja existem muitas pessoas mornas. Exatamente. Muitas vezes, aparentemente, externamente, é aquela pessoa esforçada na obra de Deus, é aquela pessoa que vai de domingo a domingo, não falta um culto,
Só que por dentro está aquela pessoa morna, né? Tá aquela pessoa que não sente mais a presença de Deus, não tem aquele fogo, aquela fome de sentir a presença, e isso não é bom, né? Isso de... Até porque, né, o que está dizendo, o que Jesus disse, né, não esfrio nem quente. É assim, muitas pessoas dentro da igreja, porque assim, como a igreja de Laodiceia estava focado tanto nos bens, disse que tinha tudo e não faltava nada, então eles iam para a igreja, eles iam lá, né, só que eles não estavam com foco de servir ao Senhor. Exatamente. Eles iam porque era uma igreja, exato, mas só que o foco deles estava no dinheiro, né, o coração deles estava no dinheiro. Tem até uma passagem que eu iria complementar, né, com o nosso amigo, que é daquele jovem que chega até Jesus, né, e diz assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? E Jesus fala, conhece os mandamentos, conheço todos. Jesus disse: então deixa tudo o que tem, dá aos pobres e segue o que ele disse. Deixou e disse assim: não, o meu bem, o meu dinheiro. Aí Jesus disse: é mais fácil passar um camelo, né, pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então por isso que Jesus estava advertendo essa igreja. Por quê? Porque Jesus conhece, Jesus sabe, Jesus é onisciente. E sabe que sabia que essa igreja estava focada no dinheiro, focada nos bens. E é por isso que Jesus manda essa carta ao anjo da igreja. Maravilha. E além de Jesus, ele começa dizendo: eu sei as tuas obras, né? O reconhecimento da onisciência de Deus. Depois ele inicia dizendo o que é que estava acontecendo nessa igreja. Isso, que ela estava morna. E não só porque estava morna, mas porque ela estava apegada aos seus bens, né, materiais. Pois bem, aí ele diz assim: não sabe que és uma desgraçada ou desgraçado e miserável. Miserável é um pobre coitado, né? Pobre, cego e nu. Aqui, Rodrigo, quando Jesus diz pobre, cego e nu, a igreja diz que é rica, certo? O Senhor falou no início que eles tinham uma lã preta que eles vendiam no comércio, mas Jesus chamou ele de nu. Nosso irmão acrescentou dizendo que ela tinha uma erva medicinal que servia de remédio para os olhos, mas Jesus aqui diz que ele é cego. Me explica isso aqui. Jesus está falando material ou espiritualmente? Jesus ele deixou bem claro, né? Ele fala e nos mostra aqui que ele está se referindo à área espiritual, né? Que maravilha. Enquanto aquelas pessoas de Laodiceia estavam externamente para elas, mostrando para elas mesmo que estava tudo bem aos olhos humanos, mas Jesus ele conhece o coração, né? E Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras e eu conheço cada um de vocês. Que coisa maravilhosa. Ele inicia já dizendo: eu sei as tuas obras, já para não ter escape, para não ter desculpa. Ele já diz: eu conheço. Não adianta querer dar driblezinho em mim aqui não, porque eu te conheço. Eu sei as tuas obras. Aí ele diz: tu diz que é rico, mas é pobre. Tu tem medicina para os olhos, mas tu és cego. Tu tem lã preta, mas tu está nu. Aí o versículo 18, irmão Vitor, ele diz: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Jesus estava dizendo à igreja: olha, essa riqueza material, ok, tudo bem, mas cadê o ouro provado no fogo por mim? Eita glória! Ele diz: aconselho-te, compra de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza é qual? Espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo para a igreja. Foi isso que o irmão Rodrigo ele falou aqui, que a gente está batendo na tecla sempre. Igreja de Laodiceia, eu não sei se esse é o termo apropriado, mas eu posso dizer que ela é uma igreja materialista. Ela só focava para o material. Irmão, estava eu de novo. As pessoas já está muito polêmico. Não é polêmico não, irmão. É porque a palavra de Deus ela é bem clara em dizer. Lá vai eu repetir um versículo de novo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas que adianta ganhar o mundo inteiro, a riqueza do mundo inteiro, e perder o quê? Salvação. Adianta de alguma coisa, irmão Vitor? Não adianta. Não adianta.
Não é pecado ser rico, não. Pare com esse pensamento. Não é pecado ser rico. O pecado está no amor ao dinheiro, priorizar o dinheiro, priorizar a riqueza, priorizar o seu carro, priorizar sua bicicleta, mais do que a Deus. A igreja de Laodiceia estava fazendo isso, sim ou não? Estava priorizando os bens materiais. Veja bem o que ela diz. De nada sinto falta. Se estava prejudicado os olhos, tinha Eva. Está faltando roupa, lã. Era rico, então não era pobre, então não falta nada. Mas o Espírito. E a intimidade. Eita, vamos mais para frente, que a gente vai chegar nessa parte. Vamos mais para frente. E outra companheira, sim, pode acrescentar. Interessante é que Jesus ele diz: para que te enriqueças e roupas brancas para que te vista. Né? E roupas brancas na Bíblia tem significado como ser puro. Né? É a pureza. Roupa branca é aquela pessoa que tem que andar certo para que não tenha pecado. E ainda mais adiante diz assim: para que não apareça a tua nudez. Né? Glória a Deus. E note que, está vendo como é importante ler a Bíblia, vai aconselhar de novo, irmãos. O Espírito Santo, ele só lembra aquilo que você já leu. Exatamente. O Espírito Santo, ele lembra aquilo que você leu. Então, se você lê a palavra de Deus, quando você lê um versículo, automaticamente o Espírito Santo, lembra lá? Você lembra que Adão e Eva só notaram que estava nu depois do pecado. Isso. Depois que eles pecaram, comeram a fruta, que alguns até denominam que é maçã, tá, mas a Bíblia não diz que fruta é. Diz que era o fruto. Quando ele comeu aquele fruto, os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Aí quando fala, comprar do Senhor vestidura branca, é Deus que leva os nossos pecados e nos veste de pureza, porque o próprio Jesus pega a folha e disse: veste. Glória a Deus. Glória a Jesus. É quando você está em pecado, está nu, mas eu vou te dar as vestes brancas. Aleluia. Agora você está vestido, mas vestido de forma diferente, com as vestes da santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele fala sobre o colírio. Mas ele não tinha Eva medicinal, irmão? Que colírio é esse? É material? É um colírio espiritual. Eita glória. Não é esse que a gente encontra na farmácia, não, hein? Esse colírio é diferente. Glória a Deus. Jesus ele aconselhou aos irmãos de Laodiceia, né, comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus ele pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. A igreja de Laodiceia era assim, irmão Rodrigo. Autossuficiente. Eu tenho medicina para os olhos, mas espiritualmente. Lembra do episódio de Abraão e Ló? Os pastores deles brigam, eles se separam. Aí Abraão olha para Ló e diz assim: escolhe aí, para onde tu for, vou para o outro lado. Aí Ló vai olhar as campinas, né? Maravilhosas, e encher os olhos. Isso. Exatamente. Como nosso irmão Rodrigo aqui bem falou, não é colírio da farmácia. Isso. Você vai entender agora. Ló olha para as campinas, verdejante, maravilhosa, nos olhos de matéria. Era onde? Sodoma e Gomorra. Ele olha e diz: eu vou para ali, Abraão, então eu vou para cá. O crente não pode viver por vista e sim por fé. É diferente. Os olhos espirituais do crente, ele tem que estar aberto. Se os olhos espirituais do cristão estiverem fechados, ele cai, me permita a expressão, nas arapucas do inimigo. E quando cai na arapuca do inimigo é difícil sair. É complicado de sair. Só a graça de Deus que nos resgata. Amém? Vamos mais adiante. Tem muita coisa para a gente falar. Aí diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A correção que vem de Deus é a manifestação do seu amor. Não é isso? Quando Deus ele nos corrige, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja para o nosso próprio bem. Mas quando a gente era novo, a gente não queria aceitar muita disciplina do pai, né?
A gente fazia algo de errado ali, o pai chegava, corrigia, a gente achava ruim. Mas hoje, nós somos os jovens homens que somos hoje, graças à correção dos nossos pais, correto? E Jesus, Deus, ele também é assim. Quando ele vê que os seus servos estão trilhando o caminho errado, ele vai lá e corrige e traz de volta. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Isso é uma solução ao problema dos discípulos, né? Isso, em Laodiceia. Não seria meramente algumas mudanças, né? Isso externa, que precisavam do zelo para com Deus, para se arrependerem. Tem muitas pessoas que não é zeloso com a obra do Senhor, né, irmãos? Não é zeloso. Mas eu creio que os nossos irmãos que estão aqui, eles são zelosos na obra, né? Tem esse cuidado. A igreja de Laodiceia, o sermão, nosso irmão Rodrigo, ele falou aqui que hoje, nos nossos tempos, existem muitas pessoas que estão frias espiritualmente. Sim ou não? Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. Aí eu pergunto, nós, como irmão dessas pessoas, irmão, o que devemos fazer? Temos que aconselhar, né? Temos que pregar a palavra. Era essa palavra que eu queria. Porque até o próprio Jesus mesmo ele disse à igreja de Laodiceia, no versículo 18, né? Exato. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, né? Para que te enriqueças e roupas brancas para que te vista. Glória a Deus. Então, nós como seguidores de Cristo, né? Como os filhos de Deus, temos que alertar, né? Temos que pregar a palavra, né, para todos. Isso. Porque Jesus ele deu o ID, né? Isso serve para todos nós, levar a palavra do Senhor. E assim como disse, né, no versículo 19, que o Senhor ele repreende e castiga a todos quanto ama. Então podemos ver que aquele que ainda é, né, repreendido pelo Senhor, podemos ver que o amor do Senhor ainda está nele, né? Assim como o Senhor ele tem repreendido, né, ele diz que tem castigado. Então podemos ver que o Senhor ele tem um grande amor, né, por todos nós, e assim ele falou a respeito dessa igreja. E ainda deixa assim uma exortação dizendo: ser pois zeloso, né? Porque ele está falando, a tua riqueza não serve de nada. Para vocês acham que isso é tudo, mas para mim, né, eu olhando vocês, isso não está servindo de nada. Glória a Deus. Ele ainda diz assim: arrepende-te. Então o que ele estava dizendo, todos os teus maus feitos, né, toda a tua riqueza, isso aí não está servindo de nada. Então vocês têm que voltar, têm que comprar ouro provado no fogo, né? E esse ouro só sai do trono da graça. Né? Glória a Deus. E comentando esse fato que o nosso irmão falou, precisavam do zelo para com Deus, para que eles se arrependessem. O arrependimento é um ato fundamental para a vida do ser humano. Se não me foge a memória, a igreja de Éfeso, que ele diz, lembra-te de onde cais. Se arrepende e volta ao primeiro, né? As primeiras obras, os primeiros amores. A tendência do ser humano, irmão Rodrigo, é sempre se afastar do caminho do Senhor. E no versículo de número 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se essa frase, eis que estou à porta e bato, se alguém está na porta a bater, é porque ele está no lado de fora. Ele não está no lado de dentro. E é um grande perigo deixar Jesus no lado de fora. Então a igreja de Laodiceia, por estar apegada às suas riquezas, aos seus bens materiais, ele estava deixando Jesus lá de fora. Glória. E é um perigo. É um perigo muito grande deixar Jesus do lado de fora. Jesus pôs uma porta aberta dentro da igreja de Filadélfia. Ele diz: eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Ele deixou uma porta aberta, não é isso? Na igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Laodiceia, ele colocou uma porta fechada. A igreja colocou uma porta fechada diante de Jesus. E ele bate nessa porta. Isso nos faz lembrar as vidas, né?
que muitas vezes a gente sai a campo. O senhor já passou numa situação dessa? Sair a campo, pregar, falar do amor de Cristo e as pessoas endureceram o coração. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Mas não, Jesus ele não força ninguém a abrir a porta, ele pede. Jesus é educado, né? Jesus ele é educado. E quando ele diz, ele chama e depende dos ouvintes atender a voz dele. Este versículo ele reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Isso. Não é isso? Jesus ele oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. O senhor já nasceu no Evangelho, irmão Rodrigo? Não. Então o senhor tomou uma decisão. Isso. Não foi forçado. Esse foi seu livre-arbítrio. Alguém pregou, o senhor ouviu alguém pregando, ou assistiu um vídeo de alguém pregando, não sei. E aí a palavra que convence, o Espírito Santo que convence, entrou no seu coração e o senhor tomou uma decisão de aceitar Jesus e está aí hoje pregando a palavra, né? Pregando o amor do Senhor. Mesma coisa o irmão Vitor. Quero até já amarrar aqui uma situação que o irmão Vitor tem um testemunho muito maravilhoso e nos próximos vídeos eu vou amarrar aqui com ele, porque ele já não foge que está na frente da câmera, né? Ele vai vir contar um pouco do testemunho, amém, irmão Vitor? E os irmãos vão entender o que é Jesus chegar à porta, bater, chamar a pessoa, ouvir e abrir a porta do coração. Glória a Jesus. Vamos lá. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não é isso? Irmão Vitor e irmão Rodrigo, vocês deixariam, gostaria que você respondesse um por um, vou direcionar a pergunta a um dos dois. Primeiro, irmão Rodrigo, o senhor deixaria alguém que o senhor nunca viu, não tem intimidade, entrar na sua casa, sentar na sua mesa e comer com o senhor? Acredito que não. O senhor só deixaria alguém que o senhor tem Intimidade. Irmão Vitor, a mesma pergunta. O senhor deixaria entrar na sua casa alguém que o senhor nunca viu, não conhece, não tem intimidade, entrar na sua cozinha, sentar na sua mesa e se alimentar com o senhor? Por quê? Assim, nem um familiar assim, que eu não cheguei a conhecer, mesmo assim meus pais dizendo, não, é teu familiar, assim, eu acredito que não permitiria. Isso, irmão, quer falar de intimidade. Isso é muito forte. Aleluia. Glória a Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso aqui também fala de intimidade, irmão. Eu não deixo entrar na minha casa, sentar na minha mesa, jantar comigo, com minha esposa, minha família, alguém que não é íntimo. Passa confiança? Não, eu não conheço. Ah, irmão, o senhor está fazendo acepção de pessoa? Não, simplesmente eu não conheço. Olha o que Jesus está dizendo. Se você abrir a porta do coração, eu vou entrar em tua casa e vou cear contigo. Então, se Jesus vai entrar na tua casa e cear contigo, Jesus está dizendo: eu quero ter o que contigo? Intimidade. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia não estava sendo íntima de Jesus. Porque estava apegada ao quê? Aos bens material. A riqueza, a medicina, a lã preta. Então ele estava perdendo a comunhão. Eita! Ele estava perdendo a comunhão com Deus. Irmão Rodrigo, por gentileza, depois o irmão Vitor também. É o perigo ou não perder comunhão e intimidade com Deus? Exatamente. É um perigo porque no devido momento que nós perdemos a comunhão com Deus, nós começamos a ficar cegos espiritualmente, né? E como o senhor próprio disse anteriormente, que quando nós caímos em armadilhas do maligno é difícil de sair. E quando a gente se afasta da presença de Deus, normalmente a gente perde a intimidade, a comunhão com Deus e facilita, né? Isso. O inimigo, o maligno agir nas nossas vidas, né? Tá vendo aí, irmão, o perigo de perder essa essência? Há o perigo ou não, Vitor? Se afastar. Assim, perigo.
né, quando a gente se afasta, né, da presença do Senhor, né, porque a Bíblia ela bem disse que o inimigo ele brama feito leão, né, Isso. tentando buscar, né, para que possa tragar. E assim como nosso irmão já tem falado, que o Senhor ele é educado, né, ele bate a porta e espera a gente abrir. Mas o inimigo, se o inimigo ele encontrar uma brechinha, como eu mesmo disse, ele encontrar uma brechinha, se ele entrar, ele acaba, né? Pois a Bíblia diz que nós somos templo, né, morada do Espírito Santo. Sim. Então, se ele entrar, né, para a gente tentar voltar, é difícil. É Realmente. complicado. Então, quando ele fala disso, ele fala de ter intimidade com ele. Isso, exato. Então, a igreja do Senhor, nesses últimos dias, por gentileza, vai um recado para o Senhor. Não perca a presença de Deus na sua vida. O salmista Davi disse, né? Não me lances fora da tua presença, Isso. não retire de mim o teu espírito. Outra vez, Moisés falou, Isso. sem o Senhor não sairei, sem a tua presença não sairei. Exato. A gente vê a sua importância, né, da presença do Senhor. Quem somos nós, mundo, sem a presença de Deus? A gente não é nada. É a presença de Deus que nos sustenta, é a presença de Deus que nos faz caminhar, é a presença de Deus que me faz acordar de manhã para ir trabalhar, para ir... É a presença de Deus. A gente está gravando esse vídeo pela presença de Deus. Porque se não for a presença de Deus, a gente não tem força para fazer nada, não. Essa carne humana, a tendência dela é só nos arrastar ao pecado. Só isso. Mas o Espírito está lá. Ei. Aí não, esse caminho não. O rei está vindo te buscar, endireita os caminhos que estão tortuosos. Então, Jesus queria ter. Vamos conjecturar, eu já vou dizer. Jesus quer ter mais intimidade com a sua igreja nos tempos de hoje. Porque quando Jesus falou com a igreja de Laodiceia, serviu para elas lá. Mas a palavra de Deus ela é viva, então continua até hoje. Então Deus está dizendo para você, igreja, para mim, Jaziel, para o irmão Vitor, me permita dizer assim, me permita para o irmão Rodrigo, para o nosso cameraman, irmão Robson Júnior, ele está dizendo, eu quero ter mais intimidade com vocês. Quanto tempo faz que a gente não vê mais a manifestação do Espírito Santo em batismo? Pouquíssimos. Salvação de vidas? Pouquíssima. Curas? Não se vê. Quanto tempo de evangelho que o senhor tem? O senhor? Um ano também. É raras as vezes ou não? É raras as vezes. É culpa de Deus? Não. É culpa do Espírito Santo? Não. O único culpado somos nós mesmos. Porque bate a porta na cara de Jesus. Meu Deus. Que palavra forte para encerrar esse estudo. E o que temos que olhar é que essa mensagem está sendo para uma igreja. É exato. Usam muito esse escritor apóstolo e bato para aquelas pessoas que estão no mundo, né? Mas Jesus estava advertindo a igreja. Ele estava falando para a igreja. Esse escritor apóstolo e bato. Por quê? Porque quem está no mundo já está perdido. Através da palavra, sim, consegue trazer de volta. Mas ele está dizendo, vocês que estão na igreja estão perdidos. Estão mais perdidos do que quem está fora. Vocês não estão entendendo que eu estou à porta batendo. Vocês não estão ouvindo, mas não estão tendo sensibilidade. Até porque também a igreja, essa cidade, lá do céu, né, disse que eles também faziam pomadas para os ouvidos. Então o que Jesus estava dizendo? Se alguém ouvir a minha voz, vocês têm pomada, ele está explicando, vocês têm pomada e não estão ouvindo. E não estão ouvindo. As pessoas tampam os ouvidos para Deus, né? Eu sei que os minutos estão aí aumentando e aumentando, mas é a última carta, irmão. Vou segurando. Dá para assistir, Vai segurando que vem muita coisa boa ainda. Tá acabando quase, tá quase. Segura aí. Então isso fala de intimidade, né? Intimidade com Deus, porque não há privilégio maior, irmãos, do que a bênção de cear com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está dizendo, abre a porta do teu coração porque eu quero cear contigo. E já faz lembrar a gente que quando a trombeta tocar, que inclusive está perto disso acontecer, a gente vai cear com ele. Mas isso se ouviu
abre a porta do teu coração. Se fizeres isso, eu tenho certeza que juntamente com a igreja nós iremos se encontrar lá nas mansões celestiais. E eu já digo a você que está assistindo esse vídeo, que se você quiser aceitar Jesus, deixa aí no comentário que a gente vai orar por você. Glória a Deus. Quiser aceitar Jesus, né, Simão Rodrigo, irmão Vitor? Em nome de Jesus, deixa aí no comentário que quer aceitar Jesus e nós iremos orar por você em nome de Jesus. Pois bem, a igreja é convocada ao arrependimento, é aconselhada a voltar, podemos dizer assim, ao primeiro amor, a se desprender da vida material. Quando a gente chega no versículo 21, tem uma promessa. Rodrigo, o senhor poderia ler, por gentileza, Apocalipse 3, o versículo 21, por favor? Sim, Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Quer promessa melhor do que essa? Amém. Ele está dizendo no início, né, irmão Rodrigo? Ao que vem, ao detalhe. Tem que vencer. Vencer o quê? O amor ao dinheiro. Tem que vencer o quê? As vestimentas manchadas no pecado. Tem que vencer o quê? As falsas pomadas para os ouvidos, como o nosso irmão bem falou. Os colírios só para os olhos materiais vai lhe ajudar a enxergar materialmente, até porque foi Deus que deixou a medicina na terra. Pare com esse negócio, tá, irmão? De acontecer alguma coisa, eu vou para o hospital. Vá, meu irmão, Deus deixou a medicina para isso. Agora existe situação que só Jesus resolve, aí é outra história. Não é isso, irmão? Mas tem a galera, não vou. Vai, irmão, Deus deixou a medicina sim na terra, deu sabedoria ao homem, sim. Tá tudo certo. Mas existe coisa que, como Jesus está falando aqui, que o médico da terra, com todo respeito aos profissionais, nessa enfermidade aqui que Deus está falando, você não consegue dar jeito. E até também na enfermidade daquela mulher do fluxo de sangue, né? Foi 12 anos, né? Gastou tudo que tinha, apesar de que aqui fala em questão de bens materiais, ela gastou todos os bens, né? Ela já foi ao contrário, né? Gastou tudo que tinha, mas não conseguiu, né, ter ali a solução. Exatamente. Mas ouviu falar, né? Glória a Deus, Jesus. Ouviu falar, né? Dessa voz que está ali batendo a porta, né? Então ela abriu ali a porta e foi de encontro, né, com o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus bate a sua porta, você ganha a salvação, ganha a cura. Glória a Jesus, é privilegiado, é perfeito. Então você que vence, olha o que ele está te dizendo, vamos lá. Lhe considerei que se aceite comigo no meu trono, isso é honraria, irmão. Glória a Deus. Sentar num trono. Aí ele continua dizendo, assim como eu venci, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Aí ele diz, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no meu trono. Ele está dizendo, eu venci, tu vencerás e será honrado como eu fui. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E ele encerra dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as cartas ele encerra dessa forma, né? Quem tem ouvido, ouça. É como se ele estivesse dizendo, alertando na verdade, né? Parem e ouçam a correção, porque eu quero o bem de vocês. Nosso irmão falou sobre um milagre aqui, aí eu quero, antes da gente encerrar, a gente vai orar, mas eu queria enfatizar aqui algo bem maravilhoso, que um dos projetos que nós vamos ter aqui no Remanescente é justamente nós iremos falar sobre os milagres de Jesus. Bastante milagre a gente vai trazer aqui e já amarro de novo, né? O irmão Rodrigo vai voltar, o irmão Vitor vai voltar, os demais irmãos vão voltar, cada um a gente vai se narrar um pouco sobre os milagres de Jesus aqui na terra, porque é muito importante. Então, para concluir, a carta à igreja em Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade, apesar que eles tinham
lá o templo para Zeus, mas ele não falou em nenhum momento sobre essa imoralidade, sobre idolatria. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras aqui no texto, não é isso? Esta igreja, que se achava rica e forte, foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar. Olha que frase bonita. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. No capítulo 4, a visão do trono da majestade divina, diz que os anciões, ele tira a sua coroa e lança aos pés daquele que é digno. E dizendo, eu não sou nada, mas ele que está no trono, sim. Então, essa igreja, ele se exaltou-se, como nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Vitor falou, ela se exaltou, né, se apegou ao material, ao invés de se humilhar diante do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Que através dessa carta você possa ser abençoado e mudar a sua mente, porque culto de oração é importante, culto de doutrina é importante, vigília é importante. E são cultos, consagrações também, são cultos que são vazios da igreja. Por quê? A igreja está mais preocupada com os bens materiais do que espirituais. E os dons espirituais a gente só consegue, irmão, buscando de joelho. É no jejum, é na consagração, é na oração, é meditando na sã doutrina de Cristo. Mas que através desse vídeo com meus irmãos aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, Deus ele possa te abençoar e mudar essa sua mente que está cauterizada pelo inimigo e volte a buscar mais a presença do Senhor. Comprar dele, né, ouro provado no fogo, colírio espiritual para os olhos, né, vestes brancas, pomada para os ouvidos diferenciada que vem do céu, que é para você ouvir a voz do Espírito Santo, que é através do irmão Rodrigo, através do irmão Vitor, através da minha pessoa, através desse canal remanescente, ele está te alertando em nome de Jesus. Irmão Rodrigo, ministre uma oração sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos ouvintes em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, como determina o nosso irmão Jaziel, assim oremos. Justo e maravilhoso Deus, Pai soberano, neste momento, Senhor, te damos graça por este momento, por esse ensino da Tua palavra, por esse estudo, ó Pai. Pai da eternidade, continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas diante de cada um de nós, nos exortando, Senhor, segundo a Tua palavra, nos mostrando o caminho da vida eterna, para que a Tua vontade seja feita, Senhor. Pai da eternidade, abençoa, Senhor, os Teus filhos, na qual estarão vendo este vídeo, Senhor, através desse aparelho de celular, dá entendimento, Senhor, vai guiando, vai exortando, para que a Tua vontade seja feita. Fica conosco, Senhor, derrama da Tua graça, do Teu Espírito, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tá certo? Esse foi mais um vídeo, encerrando uma série de estudo aqui no canal Remanescente. Irmão Rodrigo, Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo, irmão Vitor, Deus abençoe, vou encontrar vocês uma vez mais, com certeza vou trazer vocês aqui em nome de Jesus, e creio que vocês vão aceitar, né? Sim, senhor. Quero saber que vai ter empecilho. Não, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Ficou aí mais um vídeo de Remanescente. Obrigado, irmão Robson Júnior, por ter vindo. Deus abençoe minha esposa, que está por trás de bastidores, também ajudou. Que Deus abençoe a vida de vocês. E lembrando, se desprenda do material e se ligue no espiritual, porque o Rei está vindo buscar a sua igreja. Que Deus abençoe.